eu me chamo Ana Leme e hoje quero contar uma história para vocês sobre ser mãe. Eu me casei muito cedo, tive o meu primeiro filho aos 16 anos e sempre tive vontade de ter 3 filhos. Então eu tive 3 filhos, o Felipe, a Mariana e o Guilherme, mas eu tinha o sonho de ter uma filha menina. Então quando eu estava grávida pela segunda vez, que foi quando veio a Mariana, eu tinha um grande desejo de ter uma menina. E durante toda a gestação eu não sabia que era uma menina e eu não quis saber. Então me planejei para ser mãe de uma menina, então isso ficava na minha cabeça. Quando a Mariana nasceu, aí que nós fomos fazer então as compras cor-de-rosa. Ela foi crescendo, eu aprendi a costurar para fazer os vestidos dela, então eu arrumava como se fosse uma boneca. A Mariana sempre foi a mais apegada, então quando eu saía trabalhar ela ficava gritando, ela ficava aos berros na escola porque ela queria sempre ir comigo. Eu tinha 2 empregos, ela ficava numa escola, eu ia para outra escola. Quando eu tive o meu próprio negócio, ela ficava comigo nessa escola durante todo o tempo. Ela estudava um período, mas ela ficava comigo até que eu fosse embora. Quando já na fase da adolescência, a Mariana engravidou e aí a gente foi tendo um distanciamento, principalmente por divergência de opiniões. Temos temperamentos muito parecidos, então isso foi nos afastando. Lógico que um afastamento não é duradouro, mas de alguns momentos, algumas fases da vida, por discordância de opiniões, mas um afastamento meio perto sempre. E hoje, nessa fase adulta, nós temos um novo caminho aí que estamos percorrendo. Essa é um pouco da minha história como mãe. Oi, eu me chamo Mariana e hoje vou contar pra vocês a minha história como filha. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe adorava me arrumar. Ela me vestia igual uma boneca. E todas as vezes que a gente ia pra igreja, ela me emperequetava, colocava chapéu, vestido, meia calça, mesmo sabendo que aquela arrumação não ia durar nem 5 minutos. Mas ela sempre fazia isso. Eu lembro que eu era muito apegada a ela, muito mais que os meus irmãos. E ela ia trabalhar e eu ficava chorando demais, eu sempre fui muito escandalosa. Eu chorava muito. Quando ela tinha o colégio dela já e eu podia estar com ela, eu estudava num período e eu ficava o resto do tempo todo com ela. Então, se ela trabalhasse até a noite, eu ficaria até a noite com ela, eu não desgrudava dela mesmo. Fui crescendo, virando adolescente, aconteceu que eu engravidei quando eu tinha 14 anos e essa gravidez traçou um novo rumo para minha vida, né? E com esse novo rumo, a gente acabou se distanciando um pouco, afetivamente, não fisicamente, mas afetivamente. Eu acabei construindo a minha família, quis ser dono das minhas próprias escolhas, ser dona do meu próprio nariz. E com isso eu fui me afastando afetivamente dela. Então a gente não participava de muitas coisas juntas, decisões, não compartilhava sentimentos, histórias. E aconteceu que eu fui mãe, eu tenho a Bia e depois eu tive o Vicente também. Até que eu conheci a Mary Kay. E a Mary Kay transformou minha vida. Eu entrei na Mary Kay através de uma síndrome do pânico, eu buscava uma melhora na minha qualidade de vida e eu sempre fui uma pessoa que não levava nada adiante. Eu começava a faculdade, comecei 2 faculdades e não terminei, começava piano, balé, tudo que vocês possam imaginar eu começava e não terminava. Então eu já tinha essa visão sobre mim, que eu era uma pessoa que tudo que eu começasse eu não ia continuar. E quando eu falei pra minha família que eu ia entrar em Mary Kay, foi aquele baque, porque eles achavam que era mais um fogo de palha na minha vida. Mas eu insisti. Entrei na Mary Kay e comecei a fazer reuniões na minha casa, né? Isso. E no início das reuniões, a Mariana vinha de uma síndrome do pânico e eu acompanhei as reuniões. Na maioria dos cursos de automaquiagem da Camila Gil com a gente, eu ajudava na decoração, na comida. E eu fui me apaixonando por aquilo. Até que um dia eu ganhei os produtos da Mariana e me apaixonei mais ainda. E cá estou eu hoje, diretora da descendência da Mariana. Então hoje sou filha da Mariana dentro da Mary Kay. E no começo não foi muito fácil, porque eu era líder da minha própria mãe, né? Então é uma situação um pouco invertida.
E eu lembro que quando eu me formei diretora, o dia que eu me formei, eu chamei ela pra mostrar pra ela meu primeiro bônus. E eu lembro que eu sempre achava que não era um motivo de orgulho. Eu me considerava a filha que não tinha dado certo, né? Tenho 2 irmãos maravilhosos e eu sempre me considerava a ovelha negra da família. E eu lembro assim, quando eu mostrei pra ela, o olho dela, tipo, nossa, você tá ganhando isso eu fiquei muito feliz com aquela situação, né? E a gente encontrou várias dificuldades no começo dessa liderança, porque a gente é muito parecida, são 2 pessoas totalmente geniosas, que impõem a opinião, que batem de frente, e era a filha orientando a mãe, e foi uma situação bem complicada, porém muito valiosa, né? Com certeza. A gente conseguiu ressignificar muitas coisas dentro da gente, nosso relacionamento foi totalmente restaurado, hoje a gente é muito mais próxima, se dá muito melhor, não só com relação a Mary Kay, mas com relação a várias outras coisas, e eu tenho certeza que hoje ela tem muito orgulho do que eu sou profissionalmente, principalmente, que era uma coisa que eu achava que ela nunca sentiria, graças a nossa experiência em Mary Kay, né? Isso. Então, Isso é Mary Kay.